aprendo com a criança a poesia. Essa é aquela. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é reciclando aqui as nossas histórias. Eu acho que a gente tá num lugar que a humanidade nunca deveria ter deixado de lado, né? Nunca deveria ter se afastado. O teatro ele é feito para o outro. A gente aprende que a criança é o futuro da sociedade, mas que seu nome é agora. É agora que nós devemos investir nela. Quem faz teatro usa o teatro como uma forma muito linda de falar sobre você mesmo, assim, e de se curar. Ter essa leveza de sentir, brincar até a hora que eu quiser. Ai, cara, eu sinto muita falta de brincar. Cosmo Almeida, ator e produtor cultural. Olá, eu me chamo Cosmo, eu sou artista e integrante do Grupo Galhofo e hoje eu te convido para bater um papo com a gente. Nos reunimos aqui nesse mini documentário para falar sobre teatro e infância. E para além dos integrantes do grupo, nós também contamos com a presença das coordenadoras do Ateliê do IPRED, um programa de educação e experiência estética para as crianças do Instituto da Primeira Infância, em Fortaleza, Ceará. Vamos acompanhar um pouco da trajetória do Grupo Galhofo, que tem ligação com o IPRED, local de nascimento dos nossos dois primeiros espetáculos teatrais, o Galinheiro de Bragança e o Mistério do Bosque das Floreiras. Decidimos compartilhar as nossas inspirações e maneiras de criar para o público infantil, conhecendo um pouco do que está por trás dos processos criativos e formativos de ambos os grupos. E então, para pensar e criar teatro para as infâncias, a gente se pergunta: por que criar arte para a criança? Como conversar com a família e a criança através da arte? Como a arte contribui para o desenvolvimento da criança? Como a pandemia afetou a criação para a infância? Fachada e detalhes internos do Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno, TUPA, da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Artistas convidados organizam o espaço, um palco. Grupo Galhofo apresenta Tá na Hora da História, teatro, infâncias e afetos. Os 4 artistas convidados organizam uma arara de roupas, montam luzes, cadeiras e sentam-se em seus lugares. Basicamente, Christian o Grupo Oliveira, Galhofo ator nasceu e diretor. da minha monografia, né? Porque na época que eu comecei a escrever, eu estava estudando sobre processo criativo e acabei tendo a ideia do galinheiro e contatando as pessoas que iriam fazer parte dele. E na época era um trabalho para a graduação, mas acabou que ele tomou outras proporções e o grupo nasceu disso. E então assim, eu arrisco dizer que eu fui um dos fundadores do Grupo Galhofo. É assim, um dos maiores orgulhos da minha vida. Tudo começou em 2018, em uma época caótica da graduação. Eu tinha que escrever minha monografia, estava numa disciplina de metodologia de pesquisa, estava em práticas na encenação, que eu tinha que desenvolver um espetáculo, e além disso eu estava fazendo um estágio lá no IPRED com a primeira infância. E aí eu tentei, eu preciso de alguma maneira juntar tudo isso, e aí eu consigo me dedicar de verdade, fazendo uma coisa só. E aí foi então que nasceu a ideia de, em práticas da encenação, eu iria construir um espetáculo. Na minha monografia, eu iria escrever e estudar a respeito do processo criativo desse espetáculo. Em metodologia de pesquisa, eu comecei a escrever também basicamente sobre o mesmo assunto que eu estava fazendo minha monografia. E no meu estágio, lá no IPRED, eu fazia as experimentações, contações de história e tudo que era preciso. Então, basicamente assim, eu peguei todas as obrigações que eu tive no momento e foquei todas elas em um trabalho só. E aí eu consegui me dedicar a todas elas, porque na verdade eu estava apenas com uma dedicação, né? Que era o Galinheiro de Bragança. Registro em vídeo do grupo, espetáculo Galinheiro de Bragança. Primeira temporada no TUPA em 2018. No palco de madeira, estruturas de tecido em xadrez, os atores usam figurinos brancos e maquiagens representando galinhas. 2 atores tocam a canção ao vivo. Outros 3 atores entram, eles dançam. Galinheiros de Bragança é onde a gente mora. Vamos ansiar, não chega e não vai embora.
conforme foram tendo os encontros, os ensaios do processo criativo, a gente foi, né, tomando forma, criando uma história própria, mas ele bebe muito na fonte do conto da Galinha Preta, que é um conto que eu já tinha como referência, né, um conto que eu gostava muito. Depois que o espetáculo estava em pé, a gente pensou, por que parar? A gente tem um espetáculo aqui e vontade de fazer mais e vontade de apresentar mais, então a gente simplesmente seguiu, sabe? Não foi, estou aqui maquinando, haha, vou criar um grupo. Não, mas o grupo apareceu. Eu sou Jupi Vasconcelos, eu sou artista, eu trabalho com teatro e música, né? Então, dentro do Grupo Galhofo, eu trabalho em direção de espetáculo, dramaturgia, mas o olho brilha mesmo e é o meu foco de atuação dentro do Grupo Galhofo é a criação sonora. Então, a composição de músicas, de sonoridade, de musicalidade, né? Tanto composição, quanto concepção, quanto direção musical. Então, eu estou muito nessa vibe aí musical. A história, ela é muito presente na humanidade como um todo. Né? Se você pega, por exemplo, os registros de lá atrás, mesmo nas épocas das cavernas, por exemplo, as pessoas elas tinham maneiras de contar suas narrativas, né? Elas escreviam nas paredes. Depois criou-se o folclore, aquela narrativa que é passada de pai para filho, que ele fala e você escuta. Então, assim, em diversas culturas, de formas diferentes, tem esse registro do contar história para a criança dormir, ou então contar história para a criança aprender. E o teatro, ele é um meio de você contar sem ser só com palavras. Você traz imagens, você traz canções, você traz corpo, você traz a possibilidade da criança participar também, sabe? Bom, eu acho que música é uma das primeiras coisas que a gente tem contato na vida, né? A música, a fala, né, isso tudo para pessoas que ouvem, né? Eu acho que a música a gente tem muito contato quando a gente é bebê, que a gente está sendo ninado, né? Aquelas cantigas de roda que a gente brinca durante a infância. Então, eu sempre conecto a música à relação de família mesmo. Hoje o dia já começou cansativo. Registro do grupo, espetáculo Galinheiros de Bragança, apresentação em Aquiraz, 2018. Ai, a minha vontade mesmo era me deitar nesse chão aqui, olha, não acordar nunca mais. Crianças assistem. Não pode não, tu já se esqueceu que dia que é amanhã. Ai, é verdade, eu tô super ansiosa. Ansiosa? Amanhã? Mas o que tem amanhã? Tu perdeu o parafuso? Amanhã é o grande dia do porco. Dia do quê? O dia do porco. Ah, dia do porco. O quê? Algo que a gente faz muito dentro do Grupo Galhofo é se conectar com as nossas crianças, né? Então, eu acho que a gente traz dentro do Grupo Galhofo histórias, a gente traz narrativas que conversam com a nossa própria criança, né? Que eu, por exemplo, quando eu era criança, eu sentia falta de conversar, ou ainda mais, eu conversava o tempo todo, eu queria muito falar sobre aquilo. Então, envolve muito isso. Então, temas como solidão, temas como racismo, temas como o medo de ser diferente. Eu acho que é algo que tanto envolveu muito as nossas infâncias, quanto a gente visualiza que envolve o crescer por si só, né? O ser criança e se tornar depois, eventualmente, um adulto, é sempre questões que se permanecem, estão ali. O Galinheiro, eu acredito que seria uma história que a criança Christian gostaria de assistir e várias outras crianças que passaram por realidades parecidas, que tiveram realidades parecidas, sabe? Então, eu acabei unindo isso, um pouco de público-alvo, um pouco meu também, a gente junta as duas coisas e vai descobrindo o que dá. A gente tenta sempre, com as nossas músicas e com as nossas narrativas, consequentemente, trazer, propor um espaço de autoconhecimento, né? Propor um espaço de reflexão, onde a pessoa que esteja de fato ouvindo aquilo ali, ela consiga se conectar, sabe, com aquela música, né? Tanto de uma forma estética, ouvindo aquele som, né, aquele detalhe, ou com a letra da música, que é o que eu mais gosto de fazer. Assim. Eu acho que antes de a gente pensar de qual história a gente vai contar, a gente precisa saber do para quem. Porque uma história que é importante para a criança Christian, talvez não seja importante para a criança Cosmo e talvez não seja importante para outras crianças, sabe? O recorte local, social, da faixa etária, tem vários recortes que a gente pode fazer em vários públicos-alvo diferentes e esse recorte, ele depende dele o qual história vai ser contada. O teatro, ele é feito para o outro, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de que o teatro, embora ele, né,
também me contemple, ele não é feito para mim, ele é feito para alguém, né? Ele só é completo quando ele vai para público, senão ele é um ensaio, não é uma apresentação. Registro em vídeo do grupo, espetáculo Galinheiro de Bragança. Apresentação no Festival Internacional de Teatro Infantil no Ceará, TIC. Nas imagens surge uma sexta atriz vestida de preto e com maquiagem representando galinha. Crianças assistem atentamente à apresentação. As imagens foram captadas por Gutierrez Regis. Quatro integrantes do grupo conversam no semicírculo. Jupe Vasconcelos. Particularmente para mim, enquanto artista, é muito importante esse documentário, porque é uma chance de eu olhar para o passado, eu ver o que a gente conseguiu conquistar, mas principalmente o que a gente ainda deseja, o que ainda é urgente para a gente. Pedro de Silva, ator, músico e sapateador. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é reciclando aqui as nossas histórias. Eu acho importante também para outros artistas que também fazem teatro para as infâncias, porque eu acho que é uma troca muito importante o que o DOC tá propondo, né? Falar sobre um grupo que tem um trabalho voltado para um público específico, que é esse público da infância, e pensar que outras pessoas podem também aprender com isso, ou trocar com isso, ou ver o que a gente fez e pensar, não é isso que eu quero fazer de outro jeito, e isso também é positivo. Registro em vídeo do grupo, espetáculo Galinheiro de Bragança no TIC, Fortaleza 2019. Você está querendo dizer então que agora você é nossa vizinha? Exatamente. E eu vou adorar morar com vocês. Bom, agora eu só preciso saber onde eu vou montar meu ninho, onde eu vou deixar as minhas coisas. Ai, eu tô tão animada. Ai, eu também tô animada. Tchau, beijão. Beijão também. Até amanhã. Até amanhã também. Christian Oliveira. Eu acredito que, assim como os seres humanos, né, normalmente a gente faz amizade com alguém que minimamente tem alguma afinidade, com alguém que a gente minimamente se identifica de alguma maneira. Eu acho que os personagens também carregam um pouco disso, sabe? Eu lembro, por exemplo, de uma apresentação lá no IBRED, uma das primeiras apresentações do Galinheiro, que as mães se apaixonaram pela Malvina porque ela lembrava alguém que elas conheciam, sabe? Lembrava uma avó de alguém, uma madrinha de fulano. E eu lembro que esse era um comentário que especialmente lá, ele foi muito recorrente, sabe? Elas se identificarem de alguma maneira com o jeito daquela personagem, sabe? Até com a dramaturgia do espetáculo, sabe? Muitas vezes tem algo que você, de repente, se vê ali dentro. Ou então você se enxerga numa situação parecida, sabe? Você se identifica e é isso. É uma relação de estou criando uma amizade, estou criando um vínculo. Juliana Vasconcelos, atriz, bailarina e cantora. Eu acho que também tem a questão, assim, no meu personagem, né? Por exemplo, que é a Silvinha, a questão da representatividade. Né, assim, eu vejo muitas crianças assim, nossa, ela é parecida comigo, sabe, de questão de cabelo, seja um jeito de estar, né, nesse espetáculo Galinheiro de Bragança traz muito isso, né, essa questão, essa desconexão das galinhas, né, em relação Sim. a preconceito, em relação a bullying, em relação a algumas coisas que acontecem, infelizmente, na vida de algumas crianças. E quando elas chegam, se identificam, encontrando também, assim, uma forma de ver as coisas de uma maneira diferente, sabe? Poxa, cara, ela conseguiu, né? Ela conseguiu fazer isso, ela tá bem, ela voltou, ela é uma heroína nessa história, então eu posso ser uma heroína também, né? Juliana Campos. Eu sou incrível, sim, pode crer. Eu não vou mudar, eu vou me orgulhar. Agora, enfim, eu sempre vou acreditar em mim. Eu sempre vou acreditar em mim. Christian. Na primeira apresentação da gente, eu ainda não fazia personagem.
Eu apenas dirigia. Eu estava como diretor e eu estava entrando com essas crianças quando abria a porta, estava entrando com as crianças. E organizando as crianças para sentar e olhando vocês, e olhava para as crianças. E meu olho cheio d'água e eu olhando vocês, olhava para as crianças. Aí vocês começaram, galinheiro de Bragança é onde a gente... Aí eu fui afastando assim, ó, lá para trás do povo, para frente, enxugar as lágrimas de nasceu. Ju. Foi a minha primeira experiência com a criança, né? E eu sei que não era só a minha, eu sei que de várias pessoas que estavam ali no grupo, era realmente a primeira experiência. Então a gente teve as aberturas de processo, teve todos os ensaios orientados também com a professora Carolina Vieira, que foi quem orientou o trabalho na época pela universidade. A gente teve tudo isso que foi super importante assim, para a gente meio que se preparar para esse momento. E a própria abertura de processo, né, que foi um ensaio, meio que um ensaio aberto, a gente estava ali com as crianças, mas eu acho que quando a gente veste o figurino, quando a gente coloca maquiagem, quando a gente diz assim, a nossa primeira apresentação, e toda apresentação a gente ficava assim, tipo, meu Deus, é a nossa próxima apresentação. Então, eu acho que isso tudo faz com que se torne real, né? Então, pra mim, eu marquei muito como sendo a minha primeira relação, de fato, apresentando o espetáculo para criança. Dentro do Galinheiro de Bragança, o primeiro que aparece é o galo, né? Então, todo mundo fica ali escondidinho, o galo e o pinto, né? Então, todo mundo fica ali escondidinho e tal, e a gente fica ali fingindo que tá dormindo, né? E aí, bate aquilo, sabe? Tem um monte de criança aqui. E aí, a sensação era de que a gente tava ali com o olho fechado, e aí a porta abriu, e eu lembro que a galera do ateliê tava entrando com as crianças. E aí eu fiquei assim, assim bem alto, né? E eu acho que esse ronco era principalmente para eu respirar fundo, sabe? Era tipo... Registro em vídeo do grupo. Espetáculo Galinheiro de Bragança no TIC, Fortaleza 2019. Os atores agradecem aos aplausos. Galinheiro de Bragança, galinheiro de Bragança, galinheiro de Bragança, galinheiro de Bragança. Cosmo Almeida. Desde 1986, o Instituto da Primeira Infância, o IPRED, dialoga com famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social na cidade de Fortaleza, Ceará. O Instituto é fundado sob 4 pilares: negócio social, metodologia social, científico e estético. E é sobre esse último pilar que nos debruçaremos aqui. E uma forte e potente fonte de experiências estéticas é o Ateliê do IPRED. Carol Vieira, professora, diretora teatral e coordenadora do Ateliê do IPRED. O Ateliê do IPRED é um programa de extensão da Universidade Federal do Ceará. Ele é um programa que atua com educação e experiência estética para crianças em primeira infância no Instituto da Primeira Infância, né, que é o IPRED. Então, o Ateliê do IPRED, ele reúne um conjunto de ações, tá, que sempre tem em comum a possibilidade da experiência através da arte, prioritariamente, né, da experiência estética. Então, a gente reúne ações de todas as linguagens artísticas, né? E sempre tendo vínculo com a pesquisa e com a graduação. E trabalhamos com famílias em vulnerabilidade social. Luciane Goldberg, arte educadora e coordenadora do Ateliê do IPRED. Quando
nós chegamos no IPRED, já havia, isso eu acho muito importante de se colocar, já havia uma consciência muito desenvolvida da instituição da importância da experiência estética, né, para começar. Então, quem conhece o IPRED, quem tem a oportunidade de ir lá, né, já chega num ambiente esteticamente muito acolhedor, né? Então os jardins são muito lindos, né? Muitas flores, muitas plantas, uma variedade, uma gama de flores e de plantas, muitas obras de arte. Então é um lugar muito bonito e muito acolhedor. Sullivan Mota, presidente do Instituto da Primeira Infância. Nós compomos o IPRED com 20 profissões, dando um olhar muito belo a essa instituição. Se fosse um olhar só de uma profissão, só de médico, seria um olhar pobre, fosse só de psicólogo também seria pobre. Então, essa pluralidade que nós temos aqui é que tem enriquecido bastante essa casa. A gente passou a sair daquele foco da desnutrição exclusivamente para ver a criança. Foi aquele período que a gente identificou que o IPRED recebe crianças na idade de 0 até 6 anos de idade. É o período que nós conhecemos como primeira infância. E é nessa primeira infância onde todas as janelas de oportunidades, de todos os desenvolvimentos do ser humano, de tudo que é necessário para a formação desse capital humano, que é o capital mais rico da sociedade, se forma. Nós estamos nessa casa contando histórias, incentivando o desenho livre, a escuta desse desenho. Agora vamos começar com ações de dança, com musicalização, instalações, né, e produzindo novas histórias, novos espetáculos. Então o nosso objetivo, né, é contribuir com o desenvolvimento da criança, né, através dessa democratização, dessa facilitação do acesso, né, das crianças e suas famílias aos bens culturais. Quando nós começamos a trabalhar lá, né, a nos relacionarmos com o IPRED, começarmos o projeto de extensão, a primeira coisa que nos contaram, que nos falaram, é que toda essa perspectiva estética que constitui um pilar da instituição, de tão importante que ele tinha como base Hubert Montagnier, que é um autor, eu acho que ele é psicólogo do desenvolvimento humano, que vai trazer a perspectiva do alumbramento, a importância que o alumbramento tem, então, para o desenvolvimento da criança, principalmente também na primeira infância. Então já tinha isso, é uma instituição que já acolhe, é uma instituição que já se preocupa com isso em todos os aspectos, né? Nos aspectos visuais, sensoriais e na questão afetiva também humana. Registro em vídeo do canal de YouTube do Instituto da Primeira Infância. As imagens mostram o espaço interno, as famílias atendidas, criança com maquiagem de borboleta, uma grande sala de reunião, um corredor repleto de portas, um auditório externo, os detalhes artísticos do espaço. Mães abraçam suas crianças que sorriem, um carimbo em papéis escrito "Você é especial". Crianças de máscara e entrega de alimentos. Cosmo Almeida. O ateliê então funciona como uma ponte criativa, unindo instituto, universidade e sociedade, tratando de temas de forma artística e sensível para as famílias atendidas no IPRED, assim como as diferentes infâncias que existem nesse espaço, promovendo reflexão e autoconhecimento para todas as pessoas envolvidas nessa relação. Luciane. Quem tem a oportunidade de passar pelo ateliê do IPRED, nas suas diferentes dimensões, seja pela extensão, seja pela pesquisa, seja pelo ensino, né, vai ter experiências muito ricas dentro da sua formação acadêmica, né? É aquele momento de você também juntar a teoria com a prática, né? E depois transformar isso em objetos, em criações, em uma série de coisas que podem vir, como as próprias apresentações de teatro, né, que o Grupo Galhofo desenvolveu, que também viraram TCCs, né, trabalhos de conclusão de curso, né? Então, não só nós vivemos a experiência, não só nós formamos em loco, né, dentro do IPRED, como nós refletimos sobre o que nós estamos fazendo através da pesquisa e através da produção de publicações, de participação em eventos e dos trabalhos de conclusão de curso. Sullivan. Por ser uma via de mão dupla, esse impacto também se faz no graduando, né, que aqui desenvolve
o ateliê. Com certeza, ele passa a ser um profissional diferenciado nesse aspecto social, nessa visão que ele passa a ter com o contato com as nossas famílias. Eu acho que a gente consegue completar esse ciclo na medida em que a gente vê o IPRED como esse lugar fértil de construção de conhecimento e também de realização pessoal e profissional para quem está, né, atuando, para quem está se formando e para quem está lá recebendo a nossa intervenção. Não é simplesmente um entretenimento que a gente, ao colocar a criança num ateliê para passar o tempo. Não, ali ele está vivenciando. E através dessas vivências ele está crescendo, ele está se formando. Não é? Hoje nós temos, através desse pilar, e especificamente o melhor exemplo é o ateliê, a arte e a cultura como educação civilizatória. Na formação do ser humano, não é simplesmente ou somente a educação escolarizada, é a educação civilizatória. A educação civilizatória, ela é muito ampla, porque ela ultrapassa o cognitivo, né, para alcançar as aquisições não cognitivas, que são extremamente importantes também. Christian. Eu acho que os dois projetos eles têm como principal função ser aí um multiplicador de experiências, né? Levar aprendizado ao mesmo tempo que leva diversão, ao mesmo tempo que traz experiências para essas crianças. O IPRED é um espaço de arte, de experimentação e produção das diversas linguagens artísticas com princípios pedagógicos, sendo um espaço de formação para as crianças e seus cuidadores, fortalecendo os vínculos familiares. Porque o IPRED acredita que a arte forma e transforma e faz criar, inventar, sonhar e realizar. Narrar sobre si é um ato transformador. E muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade. As pessoas não lhe veem, as pessoas não lhe consideram. Imagina lhe ouvirem, né? Então a narrativa de vida, ela abre uma possibilidade de reflexão sobre si mesmo, de entendimento sobre si mesmo, né? Quando eu narro, eu escolho fatos que aconteceram comigo na minha vida, eu seleciono eles e eu organizo eles de forma a construir um sentido. Né? E esse sentido vai dizer basicamente quem eu sou naquele momento, como eu me vejo naquele momento através do que eu vivi, né? Esse processo narrativo, esse processo reflexivo, então ele vai praticamente, naturalmente desenvolver a reflexão sobre si. E a reflexão é que é transformadora, porque a reflexão ela leva a tomadas de consciência. Carol. A criança é um sujeito inteiro, completo. A criança não é um sujeito de estar por vir, né? Então, a criança ela precisa, né, ser estimulada em todas as suas áreas, né? E estimulada em todas as habilidades possíveis, né? Então, o encontro da criança com a obra de arte é algo extraordinário, né? E é algo que talvez ela não consiga, digamos assim, formular, né, como nós estamos teorizando e formulando agora, mas é algo que vai ficar gravado na sua memória, né, na sua memória celular, é algo que vai se constituindo como experiência para ela, né, que vai criando bases daquilo que ela vai, do modo como ela vai conduzir, né, a sua trajetória. O que acontece muitas vezes, não há espaços de expressão e de criação para a maioria dos públicos, e não há um entendimento de que existe uma necessidade de se falar de si, de se autoconhecer, né, para poder entender como se está no mundo e como a gente transforma a nossa realidade. Então, o ateliê do IPRED ele vai proporcionar isso de muitas formas, né? Ele não vai apenas trabalhar a recepção, que é quando você conta uma história, né? Aparentemente aquilo parece passivo, jamais uma contação de histórias é algo passivo, né? Mas enfim, você está recebendo,
né? Então, quando você está recebendo aquela história, aquele conteúdo vai tocar com aquilo que faz sentido para você. Você vai se identificar com o personagem, com aquele herói, com o que estava acontecendo na vida dele. Você vai se lembrar de coisas da sua vida também. Isso vai te fazer refletir e pensar, poxa vida, isso aconteceu comigo, eu fiquei triste. Isso vai gerando, né, uma série de transformações internas que vão se dar no contato, na interação entre o conteúdo que está sendo trabalhado esteticamente e a sua vida. E quem você é. E na hora que a gente pede, então, para eles representarem ou para eles elaborarem, seja através da fala, seja através do desenho, seja através de uma representação teatral, enfim, que também tiveram atividades nesse tipo, é um momento, então, de construção e elaboração, né? Então, eu também pego esse conteúdo e dou uma forma para ele. Você olha para uma criança, a criança é um ser sensível por natureza, né? Ela brinca de faz de conta, ela transforma objetos, né? Então, ela se permite externar nas suas emoções de forma muito mais livre, muito mais autêntica que nós. Então, com o tempo, a gente foi entendendo que as mães também viviam essas experiências estéticas e elas tinham uma qualidade, nós nos preocupávamos muito com a qualidade da experiência em todos os aspectos, os temas, os conteúdos, se era uma perspectiva teatral, os adereços, se era uma atividade de desenho, como é que a gente pode proporcionar que a criança faça o desenho dela e a mãe o dela e não haja nenhum tipo de intervenção que possa impedir a expressão delas enquanto elas estivessem dentro desse ambiente, né? Então, o ateliê, ele sempre vai se colocar nesse lugar. Como é que eu crio experiências, né? Promovo experiências em que a gente possa trabalhar os sentidos, as compreensões, os saberes, as memórias dos adultos e das crianças juntos. Christian. Independente de teatro, dança, psicologia, independente de qual seja a sua área, se você trabalha com crianças, mais cedo ou mais tarde eu acho que você deveria fazer algum trabalho no IPRED. Porque lá é um local de aprendizado incrível, tanto para quem entra, né, quanto para quem já está lá, seja para ser atendido, seja para atender. Porque, imagina só, é um local onde eles têm um fluxo enorme de crianças, você tem contato com um público imenso, sabe? Você tem diálogo com diversas crianças, você pode experimentar, contar história para diversas crianças, apresentou para uma, viu que não funcionou, você vai ajeitando também. No dia seguinte você já se torna um profissional melhor, porque com os aprendizados a gente vai melhorando. E ao mesmo tempo que você vai trazendo um momento interessante para aquela criança, você também está aprendendo e você também está crescendo, sabe? Registro em vídeo do grupo. Espetáculo Mistério do Bosque das Floreiras. Temporada de estreia no Tupa Fortaleza 2019. No palco, 3 atores cantam. Ao fundo, um cenário com guarda-chuvas vermelhos. Tá na hora, vamos sem demora, descobrir quem é que está lá fora. Um amigo pra me acompanhar, um monstro para nos devorar. Expedição, 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 expedição. Quem é o bicho? Esse é o segredo. Será que é preciso sentir medo? Eu nem sei se quero descobrir de quantas formas ele pode me engolir. Expedição, 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 expedição. Tudo novo, tudo uma aventura. Expedição, minha procura. É preciso estar muito atento em qualquer lugar, em qualquer momento. Expedição, 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 Eles andam cansados. Eu não aguento mais andar. Eu não queria dizer não, seu bolinho, mas eu aguento. Jupe. O IPRED ele foi
essencial desde o início, desde o meu primeiro contato, assim, porque o IPRED ele foi a base para eu começar a conviver com crianças, né? E não só conviver com crianças pensando arte, mas estar ali perto. Eu mesmo dentro da minha família não tenho muitas crianças, né? Então não é algo que eu tenho uma proximidade. Mas essa conexão com essa criança do IPRED fez eu me conectar com a minha criança, que fez eu pensar na música, que fez eu pensar em tudo isso, e tudo isso me levou a pensar o mistério junto com as pessoas maravilhosas que criaram junto comigo. Registro em vídeo do grupo, espetáculo Mistério do Bosque das Floreiras. Ele tá aqui de verdade. Calma. A gente só precisa se comunicar. Os 3 personagens estão bem juntos sob o foco de luz à frente do palco. Eles fazem um plano silencioso apontando com as mãos para onde seguir. Tá, pra lá, né? Pra frente. Vai, vem já pra cá. Tá bom. A gente passa por ali e vai pra cá. Tá. Eles viram-se e começam a caminhar no ritmo do violão. Assustam-se com o som. Jupe. Acho que a arte em si, eu acho que ela tem um quê de terapêutico mesmo, né? De a gente se reconectar com a nossa história, de a gente se reconectar com a nossa trajetória, com a nossa jornada, com quem a gente foi e quem a gente é hoje. Se eu pudesse dizer o que me mudou mais para quando eu comecei a criar para a infância, foi eu abraçar a minha criança e eu perdoar a minha criança, né? E ela me perdoar por quem eu sou hoje. Então eu acho que, para além de uma trajetória de carreira, de eu enquanto artista, foi eu enquanto pessoa, né? Mas se eu pudesse falar também enquanto artista, para mim isso foi incrível, assim, porque sempre que eu pensava em criar arte, desde criança, assim, porque eu sempre quis ser artista, né? Então, desde criança, quando eu pensava em criar arte, eu queria que fosse algo que unisse as coisas que eu mais amava nesse mundo, que era a cena, né? Eu não sabia nem que tipo de cena era, não sabia nem que era teatro ainda, mas eu sabia que era algo ali de personagem, de inventar uma história. E a música, que para mim sempre foi uma paixão, né? Então, antes mesmo de eu conhecer o teatro, eu já conhecia a música, cantava na escola, amava fazer isso, né? Então, para mim, enquanto carreira, foi isso, foi eu abrir os meus horizontes, eu encontrar fontes de pesquisa, né? Por pesquisa mesmo, eu passo até a ir para a parte de pesquisa acadêmica, né? De pensar, de ver a música como essa potência, né? De diálogo com todo mundo, assim. E aí, com as infâncias, foi isso. Então, eu acho que eu meio que uni esse crescimento pessoal com o crescimento profissional também. Então, para mim, foi muito importante. Registro em vídeo do grupo, espetáculo Mistério do Bosque das Floreiras, Tupa, Fortaleza, 2019. Os 4 atores cantam e agradecem aos aplausos. Cosmo. Durante esses tempos de pandemia e isolamento social, os artistas de teatro tiveram que encontrar formas de criar para o seu público. E não foi diferente com o Grupo Galhofo, que desde 2020 lançou mais de 6 trabalhos voltados para as infâncias no meio digital. O meio digital se mostrou rapidamente uma solução, mas estranha e misteriosa no início. Como criar para o digital se toda a nossa experiência artística aconteceu no presencial? Live, videochamada, teatro gravado, vídeo espetáculo. Novas possibilidades de fazer arte surgiram, mas a reinvenção leva tempo. E não ia ser da noite para o dia que novos trabalhos iriam surgir. Abertura da Rádio Galhofo. Bonecos estilo fantoche e mamulengo dançam com a música num fundo colorido. A gente tá embromando. Fique agora com Rádio Galhofo. Pedro. A gente sabe que aqui em Fortaleza a gente não tem uma boa formação de espectadores. E eu acho que é muito positivo a gente fazer no digital nesse aspecto. Ao mesmo tempo que a gente alcança muita gente, a gente também se distancia. Então eu acho que para mim o que é mais triste, se eu posso dizer assim, é que a gente não tem um feedback do público.
a gente não sabe se a pessoa tá gostando, se a pessoa tá achando chato, se a pessoa tá rindo no momento que a gente quer que ela ria, se ela tá chorando no momento que a gente quer que ela chore. Independente disso, você não tem o olho no olho, né? E principalmente isso. A energia é completamente diferente. Sim. Alguma coisa falta, né? Sim. Cosmo. Esse formato de criação virtual, digital, remoto, assim como para tantos artistas Brasil afora, foi uma surpresa e novidade que o Galhofa enxergou como uma maneira de continuar na criação artística, mesmo durante esses tempos de tanta incerteza e aflição. E tudo começou com um grande e se. E se a gente transformar um espetáculo em contação de histórias online? E se a gente criasse um EP, um podcast, um festival, um show, um documentário? Jogamos as ideias no ar e começamos a criar. E com o tempo, e sempre trabalhando em grupo, nós fomos entrando nesse universo digital com o mundo de criações do Grupo Galhofa. A gente está tateando e tentando descobrir o que fazer, assim, a gente está engatinhando aos poucos. Eu não acho que a gente tem nenhum tipo de estratégia, assim. Eu acho que o que a gente fez e o que a gente ainda faz é se divertir fazendo isso. Assim, óbvio que a gente pensa, né, em o que a gente criava antes, o tipo de narrativa que a gente discutia antes com a criança, isso é algo que ainda se permanece desde os espetáculos. A questão social da gente promover e tentar abrir um espaço de autoconhecimento, de descoberta da própria criança, assim, dentro da vida dela mesma, eu acho que isso é algo que permanece. Mas eu acho que o que a gente tem feito é a gente se divertir, a gente encontrar o que diverte a gente, o que a gente sente que a gente consegue conversar com a criança e a partir dessa nossa diversão esperar que lá do outro lado a criança também esteja se divertindo. Juliana. Quando se fala sobre estratégia, existe uma programação antes, né? Existe ali uma organização, existe uma opção. E a gente chegou no momento em que o mundo, a pandemia, todo mundo não pode estar próximo, não pode isso, não pode daquilo. O que a gente faz? Vai todo mundo parar? Né? Escuridão total? Não é assim, né? Então a gente teve que se adaptar. No meio digital a gente tem tentado se conectar com a criança que está ali dentro de casa. Então a gente não fala sobre o universo inteiro. A gente fala com aquela criança ali que está dentro de casa, que está talvez assistindo no celular, talvez assistindo no celular da mãe, que talvez vai ter que dar uma pausa ali e assistir e fazer uma outra coisa, ir para a escola e depois voltar a assistir. Carol. Os meios, eles importam, né? Mas o que importa mais é o que está na essência, né? O objetivo do que a gente quer, do que a gente acha que é pertinente falar através do teatro. Acho que é isso. Quando a gente escolhe fazer teatro, escolhe um determinado tema, uma determinada questão, acho que a gente se pergunta assim, por que isso é pertinente falar, né? Por que é pertinente falar sobre isso através do teatro? Então eu acho que essa é uma pergunta base. E eu acho que a gente tem que pensar para além, né? Agora que nós já temos aí um outro espaço, digamos assim, autorizado, né, que nós temos, né, como o espaço virtual, né, como uma possibilidade para as artes cênicas, para o teatro, né? Vamos pensar para frente, né? Vamos pensar depois, né? Assim, então, o que continua sendo essencial, né? Então, assim, o que continua sendo fundamental, né? E aí eu acho que as pessoas, cada artista, cada espectador, né, vai fazendo as suas escolhas e nem sempre são as escolhas que a gente gostaria, mas muitas vezes são as escolhas que são possíveis de serem feitas. Eu acho que a gente tem que pensar nas nossas produções futuras, nessas questões que são questões de base, né, e pensar como que o meio, né, que nós escolhemos para transmitir, digamos assim, né, o nosso espetáculo, a nossa obra, né, como que ele interfere, não é verdade, nesse fortalecimento de vínculos, né, para esse ser que é um ser fusional, que é um ser em desenvolvimento, né, que é um ser que necessita de toque, de contato, da presença, né, para se constituir, para se fortalecer física, intelectual, psicologicamente. Vídeo caseiro da canção Não Sou Igual do Grupo Galhofa 2020. Várias pessoas brincando em casa. Meu bem, tá tudo bem você ser diferente assim.
Não é legal ser tão igual a todo mundo, enfim. Tudo que você faz, tudo e muito mais, torna você quem você quer ser. Tão sensacional, tão especial pra mim. Ei, meu bem, tá tudo bem você seguir o que você sonhar. Não é legal ser tão igual e fazer o que você não gostar. Tudo que você é, tudo o que quiser, é o que vai te fazer sorrir. Todo o teu jeitinho e todo o meu carinho pra ti. Por fazer teatro para a infância, eu sou mais besta, mais boba, eu fresco e brinco, e é isso. Eu vou roubar um pouquinho, mas ia falar que eu sou mais brincalhão, né? Eu acho que eu gosto mais de interagir com as pessoas. Eu sou hoje mais rápido no sentido de ok, isso aqui não deu, já passa pra cá. Não, isso aqui vai, tipo, de jogar o improviso e isso aqui deu certo, então a gente se apega a esse, a gente vai, desenrola, isso aqui vai dar certo. E aí, não, esse não deu mais, então a gente já passa para outro, sabe? Porque é muito isso. Você tá aqui, tá com a criança, é aqui, é agora e tem que acontecer. Então, acho que eu criei essa agilidade que eu não tinha antes, né? A forma como a gente é abraçado pelas crianças, sabe? É algo tão bacana que pode acontecer o que aconteceu. O teatro caiu, mas a gente se mantém de pé, sabe? Só de olhar, de ver, de receber aquilo de volta. É algo tão incrível que eu digo, muito bom. Muito obrigada, assim, pela generosidade, assim, eu acho que elas talvez nem entendam exatamente o que é isso, mas eu sinto isso. Eu aprendo todo dia com a criança de que eu posso errar, e de que eu devo errar, e de que é incrível o erro, porque é o erro que leva a gente a aprender um monte de coisa. Eu acho que eu aprendo que eu ainda tenho muito que aprender. Acho que é isso que eu aprendo com as crianças. A gente tem que investir agora para que possa ela ser um futuro realmente de qualidade e de paz. Trechos de trabalhos do Grupo Galhofo. Direção e narração, Cosmo Almeida. Roteiro, de Queiroz. Montagem e edição de vídeo, Tinha Oliveira. Operação de câmera, Leandro Estigliano e Tinha Oliveira. Trilha sonora, Jupe Vasconcelos e Pedro de Silva. Audiodescrição, Jupe Vasconcelos. Produção, CDJ Produções. Entrevistados, Grupo Galhofo. Cristian Oliveira, Juliana Vasconcelos, Jupe Vasconcelos e Pedro de Silva. E Prédio, Carol Vieira, Luciane Goldberg e Sullivan Mon. Agradecimentos especiais, Andressa Caetano, Arthur Ximenes, Guilherme Viana, Thomas Magnum, Will Barros, Secult Arte UFC, Centro Cultural Bom Jardim, Cleide Vasconcelos, Rayane Falcão, Robert Bernardo, Bruno Prata, Josué Lobo, Carla Souza, Maria Silva, Suiane Farias, Evenice Neta, Nino Cláudio, Centro Magis Inaciano da Juventude. Realização Grupo Galhofo, parceria Instituto da Primeira Infância, apoio cultural Tupa. Régua de Marcas Lei Aldir Blanc, Prefeitura de Fortaleza e Secretaria Especial da Cultura.